Olá, meninas, tudo bom? Hoje nós estamos no nosso 24º dia do Propósito Caminhada de Oração 4. Hoje é terça-feira, 14 de maio de 2019. O tema de hoje é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O texto-chave vai estar em Mateus, capítulo 6 e Jeremias, capítulo 2. Nós vamos começar lendo Jeremias, vamos começar de baixo para cima. Então, meninas, depois de ontem, daquele devocional extremamente longo, muito profundo, forte, porque é algo que nós vamos prestar contas para Deus, de como temos criado os nossos filhos. Então, que o Senhor possa, assim, falar ao nosso coração hoje. Hoje nós vamos pegar tudo aquilo que nós aprendemos ontem, assim, esse paralelo da vida de Sansão, de Samuel, e vamos transferir para a nossa vida, Hoje, como filhos de Deus. Como filhos de Deus, nós, assim como Samuel, como Sansão, nós também somos consagradas, nós somos separadas, nós temos um chamado, nós temos um destino, nós temos um propósito, nós temos algo para fazer nessa vida, além de viver, Porque viver por si só já é muito bom, irmãs? Viver por si só já é uma bênção, Tudo nessa vida é gostoso, Comer é bom, dormir é bom, abraçar alguém que a gente ama é bom, ficar sem fazer nada é bom, trabalhar e ver o fruto do seu trabalho é bom. Então a vida na sua simplicidade ela já é boa, mas uma vida com propósito é infinitamente melhor. Então a gente fazer um paralelo da nossa vida com a vida de Sansão, com a vida de Samuel. Nós somos consagradas, nós temos tudo isso que eu falei, mas nós também precisamos entender, assim como nós estávamos falando dos nossos filhos, nós também não podemos ser filhos muito soltos, criados sem disciplina, sem um destino, sem se consagrar, sem direção, sem ir nos transformando de tempo em tempos. De tempos em tempos nós precisamos trocar as nossas túnicas. De tempos em tempos nós precisamos relembrar nossa consagração, precisamos reafirmar nossa consagração. De tempos em tempos Deus nos pede novas consagrações, Muitas vezes as armas que funcionaram em uma época não vão funcionar noutra época, então a gente não tem uma receita de bolo. É assim que vai ser a minha vida a vida inteira. Nem sempre, porque a palavra de Deus sim é imutável, mas Deus tem intimidade com você, Deus tem, Ele sabe a sua personalidade, como eu falei ontem, qual é o modo de criar o menino, Eu tenho um devocional para adultos sobre isso, que como é que é o nome do devocional? Não lembro, mas eu sei que é tipo uma vida, um modo de viver e um propósito. Qual é o modo de viver para nossas vidas como adulto, Então hoje eu quero falar um pouquinho sobre buscar primeiro o reino de Deus. É nessa busca do reino de Deus que nós vamos estar mantendo tudo isso que nós precisamos, mantendo essa consagração, mantendo essa disciplina em todas as áreas da nossa vida. Mas vamos ler Jeremias, o capítulo 2. Eu vou ler alguns versículos, vou estar pulando, não vou ler tudo consecutivamente. E a gente vai entender o que está acontecendo com muitos de nós, com muitas pessoas, dentro da casa do Senhor, dentro do rebanho do Senhor. Então vamos lá. O amor de Deus e a rebeldia do povo. Esse é o tema que está escrito em Jeremias, capítulo 2. Eu vou ler o versículo 1. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: eu lembro-me de ti, da tua afeição, de quando você era jovem, do teu amor quando noiva, e de como você me seguia pelo deserto, numa terra em que você não semeava. Então Israel era consagrada ao Senhor e era as primícias da sua colheita. É o que eu falei sobre nós, irmãs? Nós somos consagradas, separadas pelo Senhor. Todos os que devoraram se fazia culpado, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor.
Então Israel era consagrado, tudo que faziam de mal contra ele, o Senhor repreendia aquelas pessoas, aqueles povos. No versículo 5 fala assim: assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para que de mim se afastassem, indo após os ídolos e se tornando nulos eles mesmos. Agora vamos para o versículo 7. Eu vos introduzi numa terra fértil para que você comesse o seu fruto e o seu bem, mas depois de teres entrado nela, vós a contaminaste e da minha herança fizeste abominação. Os sacerdotes não disseram onde está o Senhor, e os que se tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas sem nenhum proveito. Portanto, eu vou pleitear convosco, diz o Senhor. Até com os filhos de vossos filhos eu vou pleitear. Agora vamos para o versículo 11. Houve alguma nação que trocasse os seus ídolos? Posto que não eram deuses, todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não é de nenhum proveito. O Senhor está perguntando aqui entre as nações daquele povo que servia falsos deuses, se houve alguém que trocou os deuses deles, e eles não existia isso, né? De tão fiel que aquele povo era aos ídolos. Mas o povo de Israel, que Deus fez grandes coisas, estava trocando o Senhor, trocando a glória dele por coisas sem nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céu, e horrorizai-vos, ficais estupefados, diz o Senhor, porque 2 males cometeu o meu povo. Eles deixaram a mim o manancial de água vivas, e eles cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Então, nós vamos ler até aqui, depois nós vamos ler mais um pouquinho, 19 ao 21. Então, esse texto está falando, irmãs, que o Senhor está entristecido com o povo, porque o povo que era consagrado, que era a primícia, né, que eram os primeiros ali que ele estava ensinando a caminhar com ele, estava deixando o Senhor. E ele falou, eu te introduzi numa terra fértil e você está trocando por coisas sem nenhum proveito. Deus falou 2 vezes isso aqui, que estava trocando as coisas de Deus por coisas sem nenhum proveito. Estava trocando a glória de Deus por coisas sem nenhum proveito. Está falando no versículo 8 que não era só o povo, não era só a gente que parecia que não conhecia o Senhor, mas eram os sacerdotes, os profetas, os pastores, muitos que até mesmo com conhecimento, né, espiritual estava deixando o Senhor. Então vamos ler o versículo do versículo 19 ao 21 para terminar essa parte de Jeremias. A tua malícia te castigará e a tua infidelidade te repreenderão. Sabe, pois, e vê que quão mal e quão amargo é deixar o Senhor teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Ainda que há muito quebrava eu o teu jugo, eu rompia as tuas ataduras, e dizia tu, não quero te servir. Pois em todo outeiro, altos e debaixo de toda árvore frondosa, você se deitava e se prostituía. Eu mesmo te plantei como uma vide excelente, da semente mais pura. Como, pois, se tornasse para mim uma planta degenerada, como de vide brava? Então, aqui, irmã, está dizendo que o povo estava com o coração tão duro que eles diziam, eu não quero te servir. E o Senhor, você lembra que eu falei que toda criança nasce, né, com a pureza do Senhor? Nós nascemos, lógico que nós viemos do pecado, né? Viemos de Deus, lógico, em primeiro lugar. Mas a nossa carne em si foi gerada no pecado, né? Nossa genética já está contaminada. Mas há no nosso espírito a pureza do Senhor. Há no nosso espírito a bondade, né? Tudo de bom já está no nosso espírito. Mas na medida que nós vamos crescendo, a gente vai se corrompendo, infelizmente, porque no mundo está cheio de injustiça e corrupção. E ele está dizendo, eu te plantei como uma videira excelente
e com a semente mais pura. Como é que você se tornou essa planta degenerada, essa vide brava, né? Então, o Senhor, nesta manhã, irmãs, Ele quer que nós venhamos a refletir em algumas coisas. Nós já estamos chegando quase na metade do propósito, caminhada de oração, e é um propósito longo, né? Serão 52 dias. Então, quando a palavra-chave do propósito esse ano foi examine-se o homem a si mesmo, então a gente não pode esquecer, porque senão a gente se acostuma até com o propósito, sabia? Ai, que bom, de manhã eu já tenho um devocional para ouvir, já fiz a minha parte com o Senhor e já está tudo certo. E não é assim, né? O que eu uso hoje para falar com vocês, Deus tem muito mais para falar com vocês durante o dia. Não é só esses 20 minutos ou o tempo que eu libero aqui. Deus quer falar com cada um, né, no seu mais íntimo. Então vamos agora para Mateus capítulo 6, versículo 24 a 34. Capítulo 6 de Mateus. Fala assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer um e amar o outro, ou se devorará a um e desprezará o outro. Devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que estejais, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansioso quanto ao que vai vestir? Considerem como os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Contudo, eu afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos ou que beberemos, com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta cada dia o seu mal. Então, a palavra-chave do tema de hoje, que está em Mateus 6, capítulo 6, versículo 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu quis ler primeiro, irmãs, a parte que o Senhor está ali falando do povo, como que o povo tem deixado ele, para a gente ter uma noção de que assim como filhos, que nós falamos ontem, né, que filhos precisam de disciplina, filho precisa de cuidado, assim como filhos, nós também somos filhos de Deus. E muitas vezes nós temos agido rebeldemente, nós temos se afastado da casa do pai. Um filho muito solto, irmãs, ele pode chegar na adolescência e querer sair da casa que tem tudo, só para ir morar com os amigos, só para ir morar, para viver solto na regalia, né? E aqui diz em Jeremias, a tua malícia vai te castigar. É a tua própria malícia que te castigou, né? Fala aqui em Jeremias capítulo 2, versículo 9. A tua malícia te castigou, a tua apostasia vai te repreender. E você vai ver o quão amargo é deixar o Senhor. Então, se nós não colocarmos um pouco de rédea em nós mesmos, né? A palavra de Deus diz que a gente tem que aprender a dominar o nosso espírito, que aquele que consegue e aprende a dominar-se a si mesmo, né, tem uma grande vantagem, porque senão nós viramos uma cidade aberta, com os muros todos destruídos, e que qualquer um pode entrar e fazer as arruaças, né, que vem dentro da gente, no nosso espírito, na nossa alma, nas nossas emoções. Então, nesta manhã, vamos nos colocar no papel de filhos. A palavra de Deus está dizendo aqui que quem vive ansioso com essas coisas do dia de amanhã são os ímpios, os gentios, pois eles não
tem o nosso Pai Celestial. Então nós temos um Pai que nos consagrou, que tem um plano para nós, assim como tinha na vida de Samuel, na vida de Sansão. Todos nós nascemos com um propósito e um destino. Basta a gente começar todos os dias, pouco a pouco. A nossa vida, irmãs, ela é como uma conta bancária. Todo dia tem que ser depositado algo. Não tem como a gente sacar da onde a gente não depositou. Não tem como você sacar paz, alegria, fidelidade, bondade, se a gente caminhou e nem se lembrou em lançar ali as sementinhas, lançar ali o depósito. Então, na hora que a gente precisar, a gente vai sacar da onde? E é aí que vira aquela baderna na nossa vida, né? Porque a gente esquece que a nossa vida, todas as áreas são espirituais. Não existe a área espiritual. Minha área espiritual é quando eu vou na igreja, quando eu faço as minhas orações e quando eu leio a Bíblia. Então, eu cuidei da minha área espiritual. Não, você é um espiritual, você é um homem espiritual, você é um todo. Tudo na sua vida é espiritual. Aqui na Terra é apenas o reflexo do que há no céu. O real é lá em cima. O real é o mundo espiritual. Aqui é reflexo. Né? E a gente vive, às vezes, esquecendo disso, que os nossos filhos, a criação de um filho é algo extremamente espiritual, o seu casamento é algo espiritual, suas finanças, sua família, seu trabalho, seu amigo, seu lazer, tudo é espiritual. E assim como foi na vida de Samuel, que teve aquele exemplo ali maravilhoso, que ele cresceu servindo ao Senhor, colocando as áreas da vida dele ali servindo ao Senhor, né, na disciplina de horário, disciplina de ajudar, de trabalhar, de cuidar do templo, de servir os outros. Assim também nós vimos ali na vida de Sansão, aquele menino com aquele potencial absurdo, né, que poderia ter sido um sucesso ainda maior do que ele foi, apesar dos erros dele. Ele ainda foi um herói, mas infelizmente ele cresceu solto. Ele não punha atenção nessas coisas. Ele brincou, né? Ele brincou com o chamado, ele brincou com a consagração, ele brincou em levar as coisas a sério. Quando ele come ali aquele mel, né, porque o leão já estava ali um cadáver já, talvez, né, já seco e tudo, e teve esse enxame ali de abelhas, colocaram esse mel, e quando ele come aquele mel, sabendo que ele era uma pessoa consagrada, né, às vezes a gente sabe que a gente é uma mulher consagrada, é um homem consagrado, mas a gente vai... Sansão volta para ver o leão morto. Aí deixa eu lá ver o que aconteceu, como é que deve estar o corpo dele. A gente segue curiosidades que vai nos levar para caminhos de morte. Mas tem um mel aqui, mas mel é doce, não tem nada a ver, o leão já está seco, decomposto e tal. Mas ele sabia que não podia. Então hoje nós precisamos, assim, colocar rédea na nossa vida. Sabe? A palavra de Deus até fala isso, coloca freio na sua boca. Tem hora que a gente tem que lidar com a gente como um cavalo, sabe? Deus, ele fala isso às vezes, que muitas vezes a pessoa está tão rebelde que ela parece uma mula, um cavalo. Então que a gente possa colocar de novo a nossa área da nossa vida, dar uma relembrada. Por que eu estou fazendo esse propósito mesmo? Apenas para preencher o dia com uma palavrinha de Deus que vai trazer um confortozinho e vai... Não, tomar as rédeas da sua vida, para que quando acaba esse propósito, você tenha os seus propósitos com Deus, você tenha crescido, você tenha rompido. Tem muitas mulheres que fizeram o propósito comigo há 2 anos atrás, que hoje eu converso com elas e eu vejo o quanto elas cresceram, o quanto elas amadureceram, o quanto elas melhoraram, o quanto elas cresceram nos ministérios da vida delas. Então, assim, vamos colocar as nossas áreas, as áreas da nossa vida na presença do Senhor. Vamos buscar de Deus ser como Samuel, né? Não leve a sua vida levianamente, não leve a sua vida confiando. Eu estava lembrando esses dias de 2 pessoas que eu conheço há muitos anos e o Senhor estava falando isso no meu coração.
talvez seja para esse devocional, eu nem estava entendendo, porque Deus, ele já falei com vocês, né, gente? Vocês têm que. Depois eu vou ver se vai ter algum devocional sobre isso, da gente aprender a ouvir a voz de Deus. Eu ainda estou aprendendo, claro, porque eu acho que enquanto a gente viver nessa terra, a gente não vai saber tanto quanto a gente poderia, gostaria, porque Deus é um Deus infinito. Eu acho que só na eternidade que a gente vai realmente conhecer Ele na sua totalidade. Mas o Senhor estava me lembrando, né, de duas pessoas que eu conhecia, e uma era filha de pastor, a outra crente desde pequena também, e o Senhor estava me ensinando sobre o perigo da gente se acostumar, e o perigo da gente achar que porque a gente já sabe bastante, a gente tem direito de errar um pouquinho, sabe? Não, não é bem erro, é erro pros leigos. Ah, não, pra mim não é não. Sabe? Tomar uma cerveja aí não tem problema nenhum. Isso é para aqueles que estão começando na fé. Eles não podem não, mas eu que já tô assim mais fortalecida, eu posso. Não tem nada a ver, né? E aí a gente vai dando essas aberturazinhas e eu olho para essas vidas e eu vejo que elas nunca se firmaram, né? Depois de quase 30 anos que eu conheço, nunca se firmou. E acham que são super firmes, né? Acham que estão super firmes no Senhor, mas não tá. Um até que é um pouco mais firme, mas a outra vive de bagunça em bagunça. Essa parte que Jeremias falou, a sua própria malícia vai te castigar. E a gente, às vezes, irmã, está falando aqui que nós deixamos as águas, o manancial de águas vivas para ir cavar cisternas rotas. Você sabe o que é cavar cisterna? Alguém lembra disso? Eu lembro quando eu era criança que eu já vi alguém começar a cavar uma cisterna. É muito trabalho, irmãs. É muito trabalho você pegar um solo liso e começar formar aquele buraco e vai descendo para achar água. E Deus ali falando: para que isso? Se eu tenho um manancial de águas vivas, pura, cristalina, que pode te dar de beber, que pode regar suas vinhas, que pode regar as sementes que você está plantando. Então eu acho que o inimigo tira uma vantagem absurda da gente nessa burrice, nessa tolice. E hoje eu quero comparar a gente como um adolescente. Sabe aqueles adolescentes que tem tudo em casa, tem os pais, né? Aí vai virando jovenzinho, sai de casa. E aí vai sair de casa, morar com qualquer um, morar com gente, né, casa misturada com muita gente, talvez não vai ter nem seu quarto mais, mas para viver regaladamente achando que está encontrando a felicidade, né? Então, assim, que nós não venhamos ser esses filhos rebeldes, não venhamos ser esses filhos cabeça dura, que só ouve Deus no chicote, que tem que quebrar a cara o tempo todo. Vou ler um pedacinho de Salmo aqui que eu gosto muito, Salmo 81. Salmo 81, deixa eu ver se tá aqui, que eu coloquei aqui, que eu leio aqui mesmo. Salmo 81, versículo 10. Eu, Senhor teu Deus, te tirei da terra do Egito. Abre bem a sua boca e a encherei. Mas o meu povo não quis me ouvir. Ele não quis ouvir a minha voz, Israel não me quis. Portanto, eu entreguei ele aos desejos do seu coração e andem nos seus próprios conselhos. Ah, se meu povo tivesse me ouvido, se eles andassem no meu caminho, eu ia abater os seus inimigos, eu ia vir com a mão contra os adversários deles. Os que odeiam o Senhor ia ser sujeitado e o seu tempo seria eterno. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o fartaria com o mel saído da rocha. Eu amo esse salmo, porque ele começa, se Israel me ouvisse, e ele termina, eu ia te sustentar com o melhor dessa terra. Então, assim, nesta manhã, Deus quer relembrar o nosso propósito. Nós estamos em propósito para quê? Para dizer que fazemos propósito? Para dizer que fizemos mais uma coisa? Para dizer que fizemos algo espiritual esse ano? Não, nós estamos em propósito para viver uma vida de excelência, para viver uma vida cheia da presença de Deus, uma vida de propósito, né? Uma vida que Ele vai nos encher, Ele está enchendo essa conta
para que nós venhamos, quando nós venhamos sacar, nós estamos cheios. Igual ele fala, abre bem a sua boca, eu vou encher. Vai encher de quê? Vai encher de vida, vai encher de cântico, vai encher de esperança, vai encher de palavra profética, vai encher... Tem uma palavra que fala em Provérbios, que fala, beba a água da sua própria cisterna, você vai ter da onde tirar, sabe? Quando você começar a conversar com o Senhor, vai começar a jorrar de dentro de você mesmo as respostas que você precisa para sua vida. E eu quero falar rapidinho aqui para terminar, o que nós podemos fazer, né, para a gente tomar um pouquinho a rédea da nossa vida novamente, pegar esse cavalo. Eu falei um devocional sobre corra com os cavalos, tem hora que nós é que somos cavalos, né? Pega a rédea, bota esse cavalo no eixo, é por aqui que anda, é aqui que você tem que andar, né? Não venhamos ser como mulas e como cavalos, não venhamos ser filhos que só aprende debaixo do chicote, debaixo da chibata, né? Não que nosso Deus é um Deus carrasco ou que ele fica nos punindo, mas ele está falando aqui, é a sua própria malícia, é o seu próprio caminho, é você que quis esse caminho e vocês estão colhendo o fruto do seu caminho. Eu te plantei uma vide de semente boa, saudável, mas você está querendo ser uma videira brava, né? Está querendo ser videira que dá frutos ruins. Então, o que a gente pode fazer aqui, que são coisas simples, como é o devocional? O devocional é simples. Lê a Bíblia. Quantas vezes nós temos que falar isso, irmãos? Leia a Bíblia. Lê a Bíblia. Ninguém vai longe sem conhecer a palavra de Deus. Lê faz bem, lê a melhor coisa do planeta. Se você puder escolher uma coisa na vida, depois do ar que você respira, leia. Leia o que você puder, leia a Bíblia, leia livros. Eu quero aproveitar e indicar aqui os livros sobre criação de filhos, nós falamos ontem. O melhor livro que eu já li na minha vida sobre criação de filho, que te ensina assim, é o segredo do sucesso. Você quer aprender a educar seu filho, as 5 linguagens do amor da criança. Fantástico! Nunca mais seu filho vai fazer pirraça, nunca mais você vai ter dificuldade com o filho se você aprender aquele segredo que está ali naquele livro, tá? Leia livros sobre casamento, aprenda a buscar conhecimento. Na palavra de Deus ela tem tudo, mas tem outras pessoas que Deus tem levantado com visão, com revelação, pessoas que têm pagado um preço maior. Vamos ouvir certas pessoas abençoadas de Deus, entendeu? Tem tantas coisas boas. Tantas coisas dos devocionais que eu falo hoje que começou a brotar no meu coração o interesse através de ler um livro. Então, leiam, irmãs. Isso é tão fácil, isso é tão prático. Ai, eu não gosto de ler, eu não tenho paciência, eu não tenho tempo. Gente, 10 minutos, 10 minutos. Especialmente antes de dormir. Se você puder ler antes de dormir, não tem segredo melhor. Porque quando você lê antes de dormir, a sua mente, ela, na verdade, ela trabalha em cima da última coisa que você fez. Então, por isso que muita gente não está conseguindo dormir, né? Tem muita coisa, tem ansiedade, insônia, porque a mente dela está trabalhando em cima da última coisa. E qual é a última coisa? Preocupação, né? Ansioso. O que a palavra de Deus diz? Não andeis ansioso por coisa alguma. Aqui está falando em Mateus. Não fica ansioso pelo que você vai comer, o que você vai beber. Se você buscar o reino dele em primeiro lugar, todas essas coisas vão acontecer. Nós não vamos ficar cavando cisterna. Nós temos um manancial de água viva e a gente vai ficar ali naquele trabalho difícil, labutoso. Deus quer te sustentar, irmãs, mas assim, no profundo. Ele vai trazer na sua mão. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Eu não estou falando daquela fé que você senta, não faz nada e espera o pão cair do céu. Mas aquela fé que você está trabalhando no reino. Quando você lê a Bíblia, Senhor, eu vou separar o meu tempo, eu vou matar minha carne, eu odeio ler, eu não tenho paciência de ficar sentada aqui para ler, mas eu vou matar minha carne aqui agora, porque eu quero mais de ti. Não tem como o Senhor não te recompensar, irmãs. Ele é um Deus recompensador. Isso é a natureza dele. Ninguém entra e sai da presença de Deus de mão vazia. Você vê o próprio Jesus na terra. Ele deixou esse exemplo. Ele falava, eu não posso despedir esse povo, eu não posso despedir essa multidão de mão vazia. E aí ele faz os milagres, né? Transforma os peixinhos lá, multiplica o pão. Ele é um Deus maravilhoso. Basta a gente entrar nessa presença. Então, assim, descubra esse prazer de ler. Se você descobrir esse prazer de ler coisa boa,
né? Ir caçando caminhos tortuosos, porque tem muito trem esquisito por aí, tem muita literatura que, dependendo do que você está lendo, aquilo contamina a sua mente. Quero aproveitar e deixar uma dica aqui. Observem o que os seus filhos andam lendo. A leitura, ela tem o poder de nos moldar. Ela tem o poder de abrir a nossa vida, o espírito, o nosso consciente para outras coisas. Então, observe o que seu filho está lendo. Mesmo que seja livros da escola. A gente não sabe quem é ali da escola que está indicando um livro. Então não é, ai, meu filho está lendo, que benção que ele está lendo, ele ama reler Harry Potter. Ele leu a coleção toda de como se tornar um bruxo. Ai, que maravilha que ele é um excelente leitor. Vamos ter um pouquinho de bom senso, né, irmãs? Então tem umas coisinhas, e também não é só coisas extremamente explícitas. Tem coisas que são bem sutil, e a gente tem que saber o que é que aquilo ali tá falando. Outro dia mesmo a gente estava conversando com uma amiga minha, ela estava me mostrando um livro de adolescente que ela tinha comprado lá. E quando eu fui ler atrás do livro, que a gente começou a olhar o que o livro estava falando, era sobre se você se torna 13, com 13 anos. Parecia bacaninha o livro para adolescente. Só que o livro era de uma menina que era frustrada porque ela ainda não tinha beijado na boca. As amigas dela já tinham beijado e ela não tinha beijado. Então, é lógico que a gente nem leu aquele livro, mas de cara você já saca que aquele livro vai incentivar as meninas a ir para esse caminho já, né? Ela estava se sentindo rejeitada, ela estava se sentindo inadequada porque queria ser descolada e já ter beijado na boca. Então, aparentemente o livro era excelente, porque ele era para essa idade, é de uma autora parece conhecida, então a gente tem que analisar o que está entrando dentro da casa da gente também, né? E até mesmo a gente não pensa, eu sou forte espiritualmente, eu posso ler qualquer coisa. Às vezes aquilo ali contaminou a vida da gente, a gente nem percebeu. Temos que deixar a luz do Espírito Santo nos guiar. A luz do Espírito Santo, ela habita no nosso espírito. E ele nos alerta, minha filha, isso aqui não tá... Sai fora disso aí. Então, vamos lá. Ler a Bíblia, orar, né? Que é conversar com Deus o tempo todo, trocar umas ideias com ele, concordo com isso, não concordo. Quando vocês ouvirem um devocional, conversa com o Senhor sobre isso, né? Nem tudo vai ser para você, nem tudo você tem que tomar para você, mas assim, isso serve para mim, Senhor? Isso está certo? Conversa com o Senhor, Ele gosta disso. Escute coisas boas, escute palavras boas, escute músicas boas que vai ajudar você no seu crescimento espiritual, músicas que vão adorar o Senhor. Separe tempo para ouvir ministrações. Hoje nós temos essa facilidade de poder ouvir ministrações. Eu me lembro na época que, há 20 anos atrás, que era na base da fita cassete, era na base do como é que chamava aquele disquinho de botar no computador? Esqueci. Que meu pastor mandou para mim do Brasil, quando eu estava aqui, disquete, não lembro como é que fala. E eu tinha algumas fitas de pregação, eu ouvia pastores pregando na rádio, eu ia lá, gravava aquelas fitas. Então era bem mais difícil, irmãs. Não era esse leque que você só digita um tema e aparece milhões de gente falando daquele tema. Mas separa tempo para isso, tá lavando as vasilhas, ouve alguma coisa, não fica ali só ruminando coisa ruim, que aquele marido falou isso comigo, não, mas que humilhação que eu tô passando. As mulheres têm uma mania disso, né? Elas são tão humilhadas. Vai aos pés de Jesus, minha filha, bota essa humilhação nos pés de Jesus, que não tem uma pessoa que foi mais humilhada que o nosso mestre, e ele sabe curar uma humilhação melhor que ninguém. Mas a gente fica ali remoendo aquele trem lá, ao invés de botar um louvor, botar uma palavra. Quando você acabar de lavar aquelas vasilhas, você já vai estar iluminada, curada. Cuide da sua saúde, cuide da sua casa, cuide da sua vida, cuide do seu tempo. Toma as rédeas da sua vida. Toma as rédeas da sua vida. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é a sua justiça? O que é o reino de Deus? É tudo que a palavra diz, é tudo que a palavra quer. Viva uma vida consagrada para cumprir, né? Samuel, um menino que nasceu, que nem da linhagem sacerdote ele era, e ele foi aquela bênção para o povo de Israel. Sansão, mesmo nas topeiras dele,
No final ele arrepende e ele ali preso, cego, amarrado, né? Furaram os 2 olhos de Sansão, para quem não conhece a história. Ele preso ali naquele templo e o povo rindo dele, fazendo chacota, porque é isso que o inimigo faz, irmãs. É isso que o inimigo faz quando nós não tomamos posse do nosso chamado, não tomamos posse da excelência de Deus na nossa vida. O inimigo fura os nossos olhos e ele zomba, amarra, mas aí ele arrependeu e o cabelo dele foi crescendo novamente. Ele pediu ao Senhor: Senhor, me dê uma nova chance. E ali, quando estava aquele templo cheio de filisteus debochando dele, ele segura, ele pede um menino para colocar ele perto das pilastras do templo e ele derruba aquelas pilastras, ele morre, né? Ele não se suicida, ele se sacrifica, né? Ele morre junto, ele sabia que não tinha outra escapatória para ele. Ou ele entregava a vida dele ali, no final da vida dele, para o Senhor e fazia alguma coisa, ou ele ia ser debochado ali a vida inteira. Então, assim, o inimigo não brinca, irmãs. É isso que nós temos que entender. Tenho visto muita gente que Deus tem falado, sabe? Deus dá alerta, Deus tem nos chamado para viver em excelência e a gente fica ali levando a vida em banho-maria. Ah, vou cuidar da minha saúde agora, não, tô muito nova, ou então isso é besteira. Ai, não, cuidar de casa também não gosto. Ah, esse negócio de disciplina também não é comigo. Sabe assim, gente, tem gente que você fala assim, meu Deus do céu, só pode vegetar, porque não tem cabimento viver uma vida tão relaxada e tão sem propósito. Você fala, Senhor de misericórdia. E o que que vai fazer? O Senhor não vai aparecer para essa pessoa, né, minha filha? Jesus já fez tudo, Jesus já veio aqui na terra, já morreu por nós. Temos a palavra de Deus, temos o Espírito Santo. Cabe a nós agora tomarmos a rédea das nossas vidas, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, que Deus nos ajude a despertar e viver o melhor de Deus para nossa vida. Fiquem com Deus e até mais.